E aí, tudo bem? Que bom! Estamos live, primeira live decente deste canal, agora com um pouco um pouco mais de noção. E vamos para essa primeira live de muitas que acontecerão nesse ano. Bem-vindo você que está chegando aqui. Esse é o Escrevendo Sem Medo, é o QG do Escrevendo Sem Medo aqui no Instagram. Essa live, como eu falei um pouquinho atrás, oi, tudo bem? Essa live é para falar um pouquinho sobre o que rola, o que não rolava na proposta do Enem. E como todo mundo sabe, né? O Enem teve ali, assim, porque não podia deixar de ser, né? Teve ali uma dificuldade na hora de acessar os resultados, enfim. Aqui, se vocês escutarem trovões, é porque tá chovendo muito aqui em São Paulo, no meu bairro nesse momento. Aqui é vida real e eu acho que tá chovendo, né? Porque finalmente saiu as notas, então isso é muito bom. E agora você sabe como é que você foi. Foi um ano muito louco, um ano assim, ímpar e não no sentido tão bom, né? A gente teve muitos problemas sanitários, estamos tendo ainda. Dificultou muito a preparação para o vestibular. Isso se refletiu provavelmente na abstinência, que foi, enfim, mais da metade da galera que se inscreveu acabou não indo fazer. Então nessa live eu vou falar um pouquinho, eu fiz uma cola aqui, ó. Estou aqui, munida e preparada. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas estatísticas que me sobressaíram. Para quem não viu, o Instagram do INEP soltou vários posts hoje com várias estatísticas. É muito legal entender onde que você tá ali dentro, né? E algumas delas que tinham mais a ver com redação, peguei aqui para refletir um pouco sobre elas e depois eu vou falar um pouco sobre as 3 propostas. Nunca antes na história do Enem tivemos 3 propostas, sim, porque a gente teve a do Enem tradicional, a gente teve a do Enem digital e depois a gente teve a do Enem PPL, né, para pessoas privadas de liberdade, que é aplicado, enfim, em presídios, em fundações casa, e aí essa mesma proposta, pelo que eu entendi, foi usada na reaplicação, né? Porque teve, enfim, muvucas, né? Foi assim uma coisa, foi praticamente um filme de ação fazer Enem esse ano. Mas vamos lá. Em termos de coisas que eu achei bacana, enfim, refletir sobre o Enem, né? A gente teve 28 notas 1000. No ano passado foi um pouquinho mais que isso. Se eu não me engano, no ano passado foi quase 50, no ano retrasado em torno de 45, enfim, tô falando de memória, posso estar errado, mas eu acho que é uma coisa assim. Então o fato de a gente ter tido menos notas 1000 pode levar a 2 direções. Talvez porque o conjunto dos candidatos que prestou foi já com o psicológico e, enfim, e tático, né, e treino para a prova foi um pouco comprometido. Também pode ter acontecido, né, por conta da grande abstenção. Então, pode ser uma série de fatores, ou pode ser também uma questão de uma sinalização de que a banca do Enem tá ali, de pouquinho em pouquinho, levando a gente para lugares diferentes, tá bom? E eu quero entender melhor como é que foi o que assim que, né, saiu. Eu quero ler melhor essas redações para entender e poder ajudar vocês nesse sentido. Outra coisa importante aqui da minha cola, né? A proficiência média dos estudantes. Então, se pegar a nota de redação de todo mundo, somar de todo mundo e dividir por 2, essa média dá 588,74, ou seja, pouco menos de 600. É como tirar 5,8, né? Menos que 6, uma prova que vale 10. Eu diria que temos aqui uma questão sintomática. Eu não tenho comparativo de anos anteriores para dizer se está baixando ou aumentando, mas, enfim, fica claro que a gente tem ali cada vez, enfim, temos poucas pessoas chegando ali a notas bastante competitivas. A gente teve, deixe-me ver aqui, por outro lado, né, se apenas 28 tiveram 1000, que foi a nota máxima, aquele deilão na cara, as que zeraram foram em número, infelizmente, muito maior, muito mais prolífico. Foram 87.567 redações zeradas. Teve ali, né, a porcentagem, o quadrinho do INEP, assim, foi bem legal. Se você não viu, não sai da live, né? Tipo, dá um clicão depois, busca lá o INEP, o Insta do INEP, que você vai ver tudo que eles postaram hoje. Uma daquelas postagens dizia respeito às notas da redação e aos motivos pelos quais as pessoas zeravam. E o que me chamou a atenção é que os 2 maiores são esses aqui, ó. Em primeiro lugar, tem a fuga ao tema. Tipo, deu um negócio lá na proposta, falou um troço que não tinha nada a ver.
E em segundo lugar, é a questão de cópia dos textos motivadores, né? Que são, enfim, não me surpreendeu, tá? E eu não tô falando isso assim, não, porque a gente vai no Enem, a gente tá com preguiça, a gente não quer fazer as coisas, a gente acha que mais fácil copiar. Eu acho que se fosse assim, as pessoas saberiam, elas esperariam, né? Porque quando a gente dá quando a gente faz ali uma má fé, a gente geralmente sabe muito bem o que está fazendo, até para saber que é má fé, mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que isso fugir do tema e copiar textos da proposta são os primeiros sintomas de que uma galera que estava ali prestando Enem não tinha noção do que precisava fazer. E é claro, sim, que às vezes tem aquelas pessoas que subestimam o desafio, tem pessoas que às vezes não se preparam quando podiam se preparar, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, na verdade, não tinha nem como se preparar, né? Enfim, a gente tem ainda uma realidade muito dura na educação brasileira, então acredito que isso também se deva ao grande número de jovens que vão completamente desamparados, né? É mais do que despreparados, desamparados para esse desafio. E, enfim, né, a ideia é dizer para vocês, pessoas queridas, que Escrevendo Sem Medo, né, tá aqui justamente para dizer que você não tá sozinho, e nem eu, trocadilhos infames começando cedo hoje nessa live. Vamos então para o comentário das propostas. Eu não vou ler a proposta aqui, porque senão ia ficar chato pra caramba, né? Provavelmente depois lá no canal do YouTube, Escrevendo Sem Medo, eu faço o tour pela proposta com mais calma, com uma coisa de tela ali, filmando a tela para ficar mais didático. Mas o que eu quero comentar hoje são possibilidades das propostas. De repente, putz, isso aqui dava, eu fiz isso aqui não dava. De repente, para ajudar quem encontrar esse conteúdo a entender melhor, tipo, o que rola, o que não rola. Então vamos lá. Separei aqui as 3 propostas e vamos começar pela proposta do Enem tradicional, que é aquela que tem como comando, né, que é aquela paradinha lá, o estigma, os desafios do sei lá o que, os causas e consequências do sei lá o que. Isso é o comando, tá? É isso que vai dizer para orientar você na leitura dos textos. Então, eu até recomendo que vocês comecem a ler pelo fim. Acha o comando, começa por ele e depois lê os textos. Isso, enfim, ajuda bastante. Mas essa primeira proposta do Enem, o Enem tradicional, né? Foi, digamos, a primeira a ser aplicada. Ela falava sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A segunda proposta, que foi do Enem Digital, falava sobre o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil, né, Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. A terceira, que foi a PPL e reaplicação, o comando era a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Eu diria que talvez algumas delas tenham, a dificuldade maior seja ligar o A com B com C para traçar ali um panorama para poder partir dele, mas como sempre, né, gente? Enfim, a ideia aqui não é fazer comentários geopolíticos nem nada disso, mas desde que a gestão Bolsonaro entrou, a gente sabe que tem uma discussão de uma galera ali que é uma escola sem partido, existe aquela, enfim, tipo, super ideologização, né, de não querer, né, esse tipo de coisa. O que no fundo só tem a ver com a pessoa não precisa refletir, deixa assim, deixa ser massa de manobra, tá tudo bem. Mas o que vem acontecendo novamente, né? Os problemas sociais, que é de onde o Enem parte sempre, eles são problemas que não são problemas que tenham a ver, digamos assim, com uma falha ou uma culpa. Vamos usar a palavra culpa, mas não é necessariamente esse termo, a responsabilidade melhor. Não é responsabilidade do governo. Então, as pessoas têm sofrimento mental, na verdade, tem um pouco da gente ser humano, tem um pouco da sociedade que a gente vive, mas não é culpa, digamos assim, entre aspas, não é responsabilidade do governo. Existe um quadro de desigualdade crônica. É claro que o nosso Estado brasileiro tem ali muito a zelar em relação a isso, mas do modo como a proposta foi colocada, então a ideia é que
que ele pode entrar como alguém para resolver e não necessariamente como a causa primeira do problema. Quando a gente fala de falta de empatia, tipo, é mais uma questão ligada ao social. Então, provavelmente, né, até o fim desse governo, do governo da gestão Bolsonaro, a orientação do INEP vai ser isso. Então, se você pegar os top 10 de coisas que todo mundo sempre aposta que vai sair, foca naqueles que a gente não pode dizer que são problemas relativos ao governo. Então, por exemplo, questões tributárias tem grande parte a ver, né? Reforma que deixa de ser feita, que é feita. Isso tem sim, em grande parte, a ver com a gestão governamental, com a coisa pública. Outras questões, aprovação de leis e outras coisas, também tem muito a ver com a atuação da esfera do Estado. Mas o sofrimento mental das pessoas é foro privado, né? Então já é uma discussão em que é como se não precisar, o governo ele fosse a solução, né? E não exatamente a causa do problema. Enfim, fica a dica aí, porque pelos próximos 2 anos é o que a gente vai ter, tá? Então vamos lá. Pegando a proposta que veio em primeiro lugar, né? Que é a proposta do Enem tradicional, a gente tem aqui Eita, deixa eu voltar aqui que eu tô aqui no meu computador para falar melhor sobre ela. Então a gente tinha ali os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. A gente tinha textos, a gente tinha 2 textos escritos, né? Textos escritos e um texto em forma de infográfico. Então o primeiro texto falava um pouquinho que as pessoas confundem saúde mental com doença mental, mas que na verdade a saúde mental é muito mais que isso. E fala um pouco do que é, o que seria a saúde mental, né? Encarar os problemas, não é a gente não ficar triste, a gente respirar fundo, levantar poeira e dar a volta por cima, é a gente entender que a vida tem altos e baixos e coisas desse tipo, né? Enfim, e todo mundo está sujeito a isso, né? Basicamente a ideia que o texto termina colocando. O texto número 2 fala da origem do termo estigma, né, que é o termo do comando, que passa pela Grécia Antiga, um jeito de marcar pessoas, né, para separá-las da sociedade considerada correta. Então, você recebeu uma marca, queria dizer que você tinha pendências ou que você estava excluído da sociedade, né? E depois, no segundo parágrafo, transferia isso para essa nossa realidade, né? Então, essa ideia de que esse termo, né, enfim, uma pessoa que tem sofrimento mental, que sofre de depressão, síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, entre outras, de que é frescura, de que não é assim, de que essa pessoa, né, tá fazendo corpo mole com a vida, o que a gente sabe que é bastante, não é assim, né? As pessoas não escolhem ter ou não ter. Às vezes elas são acometidas por um sofrimento mental mais intenso. E o que é preciso fazer é acolher e não, né, tipo, tacar pedra. Então a gente tem um pouco essa questão aqui, fala um pouco também sobre as mídias sociais, né? É inevitável que as pessoas se comparem com o outro e acabem usando o outro como a medida de si mesmo. Não, olha, o outro tá tão feliz, nossa, fulano tá sempre lá, postando foto, sempre isso aqui e tal. Olha que corpão, olha que carrão, olha que suão. E a gente nada. Então, a ligação, né, da grande presença das redes sociais na nossa vida, junto com aquilo que acaba acionando gatilhos, né, que aumentam o sofrimento mental, não é nada que seja novo para quem já viu aquele documentário Dilema das Redes, mas é alguma coisa que a gente tá na ordem do dia, né? E depois tem esse infográfico, que é de uma fonte oficial, digamos assim, né? Não é oficial. É o Zen Club, que é um site que tem crescido muito, né? Ele tem um nicho de mercado que ele atende, é a questão da saúde mental, da terapia, autoconhecimento. Então, colocando aqui coisas bem complicadas, como, por exemplo, mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Hoje a depressão é a doença que mais incapacita pessoas no mundo, né?
E no caso, a porcentagem de mulheres com depressão é 30% maior que a de homens, e de que US$ 1 trilhão é o valor que a perda econômica é causada por conta dessa doença, né? E aí a reflexão proposta é o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. Então aí, para começo de conversa, qual que é o problema? Né? Eu brinco que a dissertação argumentativa do Enem ela é anti-coach, ou seja, vamos focar no problema até chegar na conclusão, na proposta de intervenção. Só a proposta de intervenção é que pensa na solução, que ela já é a parte coach, tá? Então, é como se 75% ali da nossa redação é anti-coach, só os últimos 25% é que vão ser coach, né? Então, o problema é que o problema não é ter sofrimento mental. Então, provavelmente, se você achou que esse era o problema, você teve ali um tangenciamento, né? Dependendo do que você defendeu. Então, o problema não era o sofrimento mental em si, que aí você vai estar caindo justamente no que a proposta está criticando, apresentando um viés crítico. O problema é que as pessoas têm preconceito em relação a pessoas que sofrem de doenças psíquicas. É isso, tá? Como que a gente, enfim, para chegar na proposta de intervenção, obviamente a gente vai ter que dar subsídios, né, para que esse problema ele melhore, se não seja sanado, pelo menos que ele melhore, que ele diminua. Mas dentro da nossa argumentação, a gente precisa mostrar para o leitor, convencê-lo de que isso é um grande problema. Então a gente pode usar, enfim, argumentação de causa-consequência, trajetória histórica. Então, alguns elementos que a proposta sinaliza são perdas econômicas geradas pela incapacitação causada, o fato de que existe um grande número de pessoas no Brasil. O Brasil é um do país da América Latina que tem mais casos registrados dessas doenças, que elas não são frescura, né? Então, o bom e velho argumento dizendo que isso é um preconceito e não devia ser assim, é um clássico, né? E a gente pode aplicar dentro dessa proposta, mostrando que isso é prejudicial, isso prejudica tanto a sociedade como um todo, que perde economicamente, que tem uma série de consequências, quanto as pessoas que sofrem, porque elas sofrem esse preconceito e isso faz com que elas não procurem ajuda, com que elas tenham dificuldade em aceitar essas doenças, e isso acaba sendo bem prejudicial. Outro viés também que dava para colocar nessa questão é a questão de que a sociedade de que ela não evoluiu da mesma maneira que o próprio tratamento psiquiátrico. Então a gente sabe aqui no Brasil, pelo menos que até a década de 70, existia aquela manicomialização. Então a pessoa era internada e aí, tipo, esqueciam dela, ela ficava lá, né? Então existiam procedimentos excessivos, como medicação excessiva, a pessoa ficava grogue lá e aí ficava tudo bem. A ideia de que controlar sintomas era você tratar. E a maioria das pessoas achava, né, tipo, que não tinha muito o que fazer, era fazer aquilo. Depois da década de 60, 70, no caso do Brasil pelo menos, teve uma grande mudança na maneira como a psiquiatria tratava dessas doenças. Então, às vezes há casos que precisam de internação, mas hoje existe uma visão muito humanizada, pelo menos na medida do possível, desse tratamento. Então, a maioria das pessoas, elas têm o seu tratamento em casa, elas vão ao psiquiatra, elas têm o seu tratamento, seu apoio, mas elas e a família delas são aparelhados para ficar em casa e para viver vida normal, né? Então, existe esse tipo de humanização hoje. E uma coisa que é difícil de constatar, na verdade não que é difícil, depois agora que você sabe isso que eu tô te contando, mas que é meio complicado, é que a nossa sociedade, ela ainda tem muito mais preconceito do que a própria psiquiatria tem em relação aos doentes mentais, né? Então, isso poderia ser também um argumento, né? Então, a gente tem essas possibilidades, né, para construir para o leitor, né, que no caso é o leitor da banca, a visão desse problema grave. Então, ele tem
a esfera social do preconceito, a própria família acaba prejudicando aquela pessoa que poderia se recuperar, aquela pessoa que sofre mais ainda, tanto pelo sofrimento inerente à condição dela, quanto pela própria família. Tem, enfim, consequências sociais, tem consequências do mundo do mercado de trabalho, do mundo enfim, do quanto dinheiro se perde por conta disso. Às vezes são coisas tão tranquilas de serem tratadas, né? E dessas questões e da questão também do viés histórico. Enfim, temos basicamente essas possibilidades, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, manda lá, manda por direct, enfim, e aí eu vou fazendo uns mini vídeos, né, nos stories e vou respondendo para você, tá bom? Vamos passar para a segunda proposta, já não era sem tempo, né? A segunda proposta, ela trazia o comando, os desafios de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Quando ele fala de desafio, ele está apontando o problema, né? O problema é algo desafiador. Se não fosse desafiador, não era problema, né? Por exemplo, a crina dourada do unicórnio não é nada desafiador. Ela é linda, está ali, cantam corais, ela ondula, né? Tipo o burrinho do Shrek, quando virava alazão, que ele ficava todo assim, aquele comercial de shampoo. E isso tá ótimo. Nossa, queria eu ter uma crina que balança, né? Que o meu cabelo balançasse com uma crina daquele cavalinho. Como temos aqui um desafio, temos um problema, e esse desafio é que existe desigualdade entre as macro-regiões brasileiras, tá? Por que existe? Quais as consequências disso? A proposta vai sinalizar. E basicamente a proposta era composta, dessa vez, por 4 textos, né? A gente tinha, pelo que eu tô vendo aqui, 3 textos em textos, né? Tipo, uma palavra depois outra palavra e 2 tabelas. Então, exigia também essa competência de interpretação de tabelas, tá? Aí, a gente tem aqui o primeiro texto que falava um pouquinho sobre como que era na década de 70. O Brasil era um país pobre, com muitas pessoas pobres, e que esse perfil mudou um pouquinho, assim, tipo, mudou peronomútil, porque a gente tem regiões em que melhorou, então o acesso a muitos serviços básicos, acesso a muita coisa de fato melhorou, escolaridade, renda per capita, condições de vida. Agora, o que acontece é que existem ainda muitos bolsões de pobreza e eles estão concentrados principalmente nesse eixo que está fora do sul-sudeste. Então, a probabilidade de você estar no norte, no nordeste, ou até um pouquinho no centro-oeste, e estar dentro de um desses bolsões de pobreza é muito grande. E esse texto colocava um pouco como que melhorou, o que melhorou, e também deixava claro que é aquele peronomútil, né? Então a gente não necessariamente tá tudo bem, tem muita coisa ainda para ser feita. Então aqui a gente já tinha uma visão do problema, tá? Depois a gente tinha o texto 2, que falava do Produto Interno Bruto brasileiro, da participação das macro-regiões no PIB, tá? Eu tô chamando aqui macro-regiões, mas grandes regiões é o que você vai encontrar ali, é a mesma coisa. E de fonte do IBGE. Isso aí. Aí, dentro desse primeiro gráfico, a gente tinha a participação no PIB das macro-regiões. Então, dava para ver o que não surpreende, o Sudeste enfim, ganhando de disparada, embora tenha baixado um pouquinho, porque quando os outros sobem, né, como o máximo é 100%, se um aumentar, é claro que o Sudeste vai baixar. Mas ainda com maior participação, praticamente a metade, um pouco mais da metade. A gente tem as outras macro-regiões, o Sul um pouquinho mais e o resto da galera aqui crescendo basicamente. Mas ainda uma desigualdade que fica clara assim, no tamanho das barrinhas que a gente vê. A gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que está no quadrinho de baixo. E a gente vai vendo pelas cores onde que melhorou e onde que continua complicado. Então, a gente vai vendo ali que, eu diria que pegando o centro-oeste ou pelo menos sudeste, sul, a coisa melhorou. Mas a coisa ainda continua complicada se a gente tiver um pouco mais para as regiões ao norte do território brasileiro. Então, assim,
Melhorou? Muito. O quadrinho é todo vermelho aqui em cima, com pouquinhas partes marrons, depois aqui já tem umas partezinhas até alguns pontos azuis, que é o nível mais alto. Mas a gente ainda tem muito para melhorar. E aí, tinha outro texto, né, o texto 3, que falava um pouquinho sobre o IBGE divulgando estudos sobre a renda per capita, o quanto que ganha cada pessoa, né? Então, ele falava um pouquinho da disparidade entre as macro-regiões brasileiras. Então, se você está em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, é provável que a sua renda per capita seja muito mais alta do que se você mora em outros estados, principalmente mais ao norte, por conta da grande disparidade que existe. Então, pessoas ganham mais em lugares mais desenvolvidos, pessoas tendem a ter mais acesso à qualidade de vida também nesses lugares. E eu nem tô falando, pessoal, de questões de belezas naturais, porque vamos combinar, assim, que tem lugares deslumbrantes no Nordeste que, assim, dá até medo de ir pra lá e nunca mais querer voltar. Eu tô falando de saneamento básico, eu tô falando de coisas que o ser humano constrói e que são importantes pra gente ter qualidade de vida enquanto indivíduos, enquanto sociedade, tá? E isso envolve o quanto a gente tem potencial de ganhar em determinadas regiões. Se a gente pode ganhar mais dinheiro, a gente vai viver melhor, né? Porque vai ter mais subsídios. Se a gente tem nossos ganhos limitados, porque a economia local é limitada, aí temos mais problemas. E esse texto falava um pouquinho mais sobre isso e sobre a disparidade dessas macro-regiões em relação a esse critério. E no último texto tinha uma entrevista de 2001 com o Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, né, um nome digno de ser citado em muitas citações. Se você não conhece muito o trabalho dele, vai dar um Google, vai dar uma pesquisada, tá? Faz ali, separa umas citações, porque ele tem autoridade. Ele é, assim, notável. Então, aqui, enfim, colocava um pouco sobre... de acordo com as perguntas, ele vai falando sobre o processo de globalização, que isso teve, na visão dele, um prejuízo, porque grandes regiões que já tinham um desenvolvimento maior foram extremamente alavancadas, enquanto outras ficavam para trás. Então, enfim, não tem exatamente uma unificação de patamar para todos, mas tem uma integração. Então, você integra, mas não necessariamente você desenvolve. Então, mais uma vez, ele está colocando, né, está procurando explicar por que ainda existe uma grande desigualdade. Então, a questão aqui existe um problemão, que é a gente ter essa realidade tão desigual no país. A gente ter, às vezes, tipo... A gente tem desigualdade nas próprias cidades. Pega Rio de Janeiro, pega Heliópolis, tem aquela foto famosa que tem lá os prédios com as piscininhas, né? Tipo, condomínio de classe A e com vista, assim, para a comunidade e tudo mais. Mas a gente está falando aqui principalmente em nível de país, né? E dentro disso, a grande questão tipo, se a gente tem que falar dos desafios, então vamos para a parte anti-coach, né? A gente tem que sinalizar o problema na introdução, temos que dar a nossa tese, que vai na linha de uma discordância inconformista, né? Não só discordo que a gente tem essa realidade de coisas, mas eu acredito que isso tem que mudar, né? Porque senão não tem jeito de fazer a proposta de intervenção. Tipo, se a gente falar assim, mano, eu não concordo, mas a vida é assim, o mundo é injusto, né? Então acho que se sempre foi assim, é porque é assim mesmo. Não, aí não é bem o que o Eren quer. Vamos combinar. Então a gente tem essas questões. Coisas que a gente pode usar para montar esse problema e apresentar para o leitor na argumentação. Uma coisa que até eu não tinha pensado nisso, até um aluno meu me lembrar, aliás, William, valeu, é que a gente tem uma configuração no Brasil que coloca que enfim, tipo, o que o Estado arrecada com os estados. Então, quando eu falo Estado no singular, eu tô falando do Estado federal, do Brasil, do Estado de Direito, do nosso país. Então, o que o Brasil arrecada com os estados, tipo, quando eu falo no plural, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo, Estado da Bahia, tá? As unidades da federação. Então, o país, ele tem lá os 26 estados e o Distrito Federal, e ele arrecada impostos,
né? O Estado ele é um grande arrecadador e administrador de impostos, além de legislador, né? Que é uma das funções, né, do poder administrativo. E, por exemplo, as regiões mais desenvolvidas, tudo que elas arrecadam não volta para elas, elas recebem uma parcela, porque o Estado ele precisa dar uma administrada. Então ele fala, olha, você ganhou mais, mas tudo bem, você vai ajudar aqui aquela região que está mais necessitada, né? Então, qual que é a questão? Isso é importante que aconteça, não estou dizendo que isso não é bom, mas enquanto houver a necessidade de... Porque a gente é muito desigual. Enquanto houver necessidade de que estados que arrecadam mais não recebam de volta toda essa arrecadação, porque precisa equalizar com os outros, você não só limita a continuidade do desenvolvimento, a velocidade do desenvolvimento desses estados que já estão mais desenvolvidos, e isso pode ser visto como um prejuízo. Né? É claro que você auxilia, né? Você acolhe outros estados que sem isso ficaria bem difícil, então isso é importante. Agora, vai ficar só fazendo isso, sem desenvolver estrutura, infraestrutura, sem incentivar investimentos, é bem complicado, tá? Você só vai fazer essa perpetuação dessa desigualdade e aí não é tão legal assim. Então, era possível apontar causas por que a gente é tão desigual, e aí dá para pegar a história do Brasil. Então a gente teve vários ciclos econômicos e acabou que os últimos, né, e depois pegando ali a rabeirinha ali da globalização, eles acabaram ficando concentrados, né, por conta das atividades econômicas, justamente nesse eixo que hoje é mais desenvolvido, enquanto os outros, enfim, estados que foram, as outras regiões que foram estrelas de outros ciclos anteriores acabaram que não tiveram a mesma sorte. Então, o processo histórico brasileiro pode explicar essa diferenciação. Dava para trabalhar também pelas consequências, porque isso é uma coisa que pega muito, né? Então, você tem... É complicado imaginar que, dependendo de onde a pessoa nasce, no nosso país, que ele é enorme, isso vai determinar se ela vai ter mais acesso à água encanada, a esgoto, e, portanto, se ela vai ter uma saúde melhor, vai determinar se ela tem acesso a serviços de saúde, vai determinar se ela tem acesso a asfalto, a educação, a uma série de serviços básicos, né? E há perspectivas de sobrevivência digna. Então, existem lugares em que ainda parece que o Estado não chega. Quando eu falo Estado, é a infraestrutura que o Estado precisa garantir para o cidadão brasileiro. Então, é como se as possibilidades das pessoas fossem um pouco determinadas por isso, né? E aí não é difícil imaginar que isso é o que acontece, mas o que deveria acontecer é que todos os estados deveriam ter o mínimo garantido. Eu não estou nem falando assim de tipo, eu vou de helicóptero para a escola. Eu estou falando do mínimo garantido para a gente ser gente, tá? Enfim, então isso é uma consequência complicada. Então, se continuar, né, e aí vem a perspectiva, se continuar nessa brincadeira, quem já está desenvolvido vai ter impulso para continuar desenvolvendo, e quem não está desenvolvido vai ficar para trás e cada vez mais para trás, porque quem aqui, vai desenvolvendo, aí tá difícil, aí essa distância ela não vai tender a diminuir, né? E para resolver o problema, então aí a gente pode ter o Estado. Então, o que o Estado pode fazer? Ele pode aumentar incentivos fiscais para que empresas vejam, né, vantagem em se instalarem em locais em que elas vão pagar menos impostos, em que elas vão ter mão de obra para esse trabalho. E aí a questão que acontece, muitas empresas até querem ir para outros lugares, mas elas chegam lá e não encontram mão de obra qualificada. Então, tem que pôr ali um lugar que forme as pessoas, que qualifique essa mão de obra. Então, o Estado precisa garantir uma infraestrutura para que essas empresas, para que esse potencial econômico se espalhe, né? E isso é uma coisa importante, tá? Por exemplo,
matriz energética. Gente, a gente tem um tanto de vento norte e nordeste. Tipo, já existem muitas empresas eólicas no Brasil. Aliás, acho que uma das maiores fabricantes de pá, daquelas pá do negócio eólico assim, é brasileira. Eles exportam, aliás, para o mundo inteiro. Quero muito que ela valorize, ela tá na minha carteira. Ai, galera, vamos lá, né? Dá uma força aí. Mas a questão é que o Estado ele pode sim garantir os subsídios e os incentivos fiscais para que investimentos tanto de setor privado brasileiro quanto do exterior, para que eles se espalhem, tá? Outra questão importante é que existe um potencial turístico incrível em muitas regiões do Brasil que ou não é explorado ou é explorado capengamente. E aí isso também é uma coisa que pode ajudar, tá? E eu acho que a gente tem aí bastante coisa interessante. Novamente, tendo dúvida, né? Tendo caramelas na sua cabeça, será que? Manda ali, tipo, Ana, eu fiz isso e aquilo, o que você acha? Aí eu vou respondendo nos stories, tá bom? Terceira proposta, foi a do Enem PPL, né, para pessoas privadas de liberdade, e depois foi a proposta usada na reaplicação. Ela falava sobre a falta de empatia nas relações sociais brasileiras. Então temos um problema que é a falta de empatia, não precisa ir muito além do que se coloca para a gente perceber. E aí nós temos aqui textos, né? Então a gente tem uma definição de empatia no texto que parece um dicionário, né? Mas ele é uma definição, eu diria, quase poética, né? Então a ideia de que não é sentir pelo outro, mas é sentir com o outro, né? É se pôr no lugar dele. Depois tem o texto 2, que coloca um pouquinho a questão de que existem pessoas empáticas, existem pessoas que levam, enfim, a positividade, que contribuem, né? Mas também que, por outro lado, existem pessoas que aviltam, que roubam, que expõem, né, o potencial, né, indigno que o ser humano pode ter. Então, basicamente, a ideia que esse texto traz é de que dentro do ser humano estão, às vezes, as coisas mais notavelmente boas e também, tipo, a merda mais fedida, né? E depois a gente tem aqui o texto 3, com a questão dos crimes de ódio. Quando a gente fala crime de ódio, não é difícil imaginar que se eu cometo um crime de ódio, então se eu não suporto pessoa X, né? E aí eu faço tudo para azucrinar, enfim, para prejudicar. Enfim, eu pessoalmente acho isso uma perda de tempo enorme, mas a gente sabe que isso é muito comum. Não é difícil imaginar que quando a gente tem um crime de ódio, uma posição preconceituosa, uma posição odiosa, a gente não tem empatia, né? Porque se as pessoas cultivam a empatia, elas vão se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo odiada e vão procurar entender que aquilo não é legal, né? E aí a gente tem aqui, ó, crimes de ódio em 2018 por estado. O feminicídio figura aqui como uma coisa que está até em destaque, né? Ele foi registrado em todas as unidades federativas brasileiras. Depois aqui ele coloca crimes por gênero, praticamente em todo o estado, crimes motivados por ódio racial, orientação sexual, religião e origem. Então, a gente tem aqui algumas coisas interessantes, né? O de origem, ele é menor, mas olha onde está concentrado. Estado de São Paulo, que é um lugar... aqui, origem, pessoal, pode ser tanto o estrangeiro, uma coisa tipo xenofobia, quanto a origem do próprio Brasil. Então, por exemplo, ódio ao nordestino, por exemplo. O São Paulo recebe pessoas do Brasil inteiro. Eu acho isso muito legal, eu adoro isso. Aliás, assim, uma das coisas da pandemia, né, que não dava mais na Casa do Norte, como é aquele escondidinho assim, nossa, delícia. Mas enfim, tipo, então concentra muitas tensões, infelizmente, e a gente tem aqui, gente, esqueci o nome desse estado, mas é um estado ali que faz uma divisa ali com a Venezuela, de onde vem muitas pessoas que estão enfrentando seríssimos problemas humanitários na Venezuela e que migram pro Brasil, né? E é claro que inevitavelmente isso acaba gerando tensão, porque as pessoas vão chegando, elas não são
acolhidas. Não é, o Brasil ele tem uma legislação, eu diria um posicionamento até que ele se esforça bastante nesse sentido, mas de tanta gente que chega e às vezes das dificuldades de atender todo mundo, a coisa vai tomando um rumo que acaba que de repente tem uma cidade fronteiriça cheia de pessoas ali nas ruas, viram moradores de rua, e isso é muito complicado. Então vai gerando tensões, tá? Mas enfim, eu me alonguei aqui nessa da origem, mas não é difícil entender que a raiz dos crimes de ódio poderia ser atenuada se houvesse uma empatia, um cultivo da empatia maior como valor social produtivo, tá? Então, quando a gente fala da falta de empatia nas relações sociais do Brasil, ele tá dando um grande campo ali. Não podemos nos esquecer que, apesar de não ter menção ali ao problema, tem um problema muito claro, que é a falta da empatia. Ah, não, na verdade tem mencionado, ai que louca. Bom, a falta da empatia, ela não só está permeada nas relações sociais brasileiras, segundo a proposta, como a gente pode atribuir ela como essa falta como causa dessa grande onda de crimes de ódio, né? Então, aquele que comete um crime, um feminicídio, com certeza não se pôs no lugar daquela mulher. A pessoa que comete um crime motivado por ódio à raça, ao racismo, com certeza não se colocou no lugar daquela pessoa, né? Então, e isso vale para qualquer outro tipo de... não, eu diria não só de crime de ódio, mas é a raiz do preconceito, né? Você criar coisas na sua cabeça sem conhecê-las. É um pré-conceito, um conceito que se faz né, antes do conhecimento. E porque a chance de dar merda, de você estar errado, né, é muito grande, né? Então, supor que pessoas não devam ter sua dignidade humana por causa do gênero ou por causa da raça é um absurdo, né? É típica a falta de empatia, assim, para começar no mínimo. Então, o problema é que a gente tem essa realidade de que a falta de empatia está na raiz das questões de crime de ódio. Como a gente pode montar esse problema na argumentação para o leitor? Enfim, a gente pode trazer questões geográficas. Esses comentários que eu fiz sobre a questão da origem nesses estados que apresentam esse tipo de crime são possíveis. Você mostra para o leitor seu conhecimento de atualidades, tá? Então, procurar explicar que grandes mazelas sociais e grande concentração populacional acabam levando a esse tipo de conflito. E quanto a gênero, raça, orientação sexual, religião, a gente tem grandes preconceitos sociais, grandes mazelas que não são de hoje e que são estruturais muitas vezes no país e que não deveria ser assim. Então, novamente, pela raiz do preconceito, pode ajudar bastante a gente a ter uma ferramenta para colocar, olha como esse problema é grave, né? Então, atribuir isso, a falta de empatia como causa, então fazer um argumento pela causa, né? Apontando, né, que esses crimes acontecem por conta da falta de empatia. Ela não é um valor social que ele é muito cultivado, que é muito valorizado dentro da nossa sociedade. Outra questão também é que dá para pegar, enfim, um ou outro dos exemplos aqui e fazer um aprofundamento de uma raiz histórica, colocar uma trajetória histórica. É possível fazer uma abordagem, enfim, da empatia como um valor social positivo, porque ela traria muitas coisas importantes, né? Enfim, e coisas que ajudam coisas que ajudam na construção de uma proposta de intervenção, né? Seriam que, sei lá, campanha de esclarecimento às vezes parece uma coisa meio batida, né? Mas enfim, tipo estratégias, né? Tipo, educacionais. Então, muito na escola se escuta, provavelmente você ouviu falar de reciclagem na escola, de uma série de coisas, né? De folclore na escola.
Então, esses dias até eu tava vendo aqueles da Netflix, né, Cidades Invisíveis, tô morrendo de vontade de ver, não tive tempo ainda. Mas, poxa, eu sei que é a Caipora, eu sei que é a Cuca, eu sei que é a Mula Sem Cabeça, eu aprendi na escola essas coisas. Então, coisas, enfim, folclore, muitos temas relevantes, eles são introduzidos dentro do ambiente escolar, isso é importante. É uma ferramenta em longo prazo, sim, mas é uma coisa que é controlável, que é executável como política pública, tá? É difícil a gente pensar, não, porque se as pessoas precisam se conscientizar. Então, mano, então você vai ter que ser o Thanos. Tipo, catar a luva e fazer assim. E ter o poder de que, tipo, todo mundo se conscientize de que não pode ter esse tipo de coisa ao mesmo tempo. O meu argumento é o do absurdo. Como não existe Thanos, não existe essa possibilidade. Mas o que eu quero dizer é que é dificílimo esperar que todas as pessoas se conscientizem ao mesmo tempo, porque quem está confortável no seu ódio, quem está confortável na sua zona de preconceito, dificilmente vai mudar de atitude, a não ser que algo muito, muito contundente aconteça. E querendo ou não, a gente nem pode entrar na cabeça das pessoas nesse nível, não sem cometer alguns crimes, o que não é o que eu estou recomendando. Mas se a gente conseguir, por exemplo, coibir crimes, coibir atitudes de desrespeito, eu diria que já tá bom dentro de um nível que a gente tá pensando assim, como que a gente vai cuidar ali das crianças no parquinho, sendo que esse parquinho é a nossa sociedade, tá? Eu não vou deixar o Joãozinho pode continuar não vendo a Mariazinha como um ser humano de direito. Mas se ele não fizer nada contra ela, e se ele não encher o saco dela, já tá bom. É o que eu quero dizer, tá? Então, uma política pública educacional é um caminho interessante. Uma política pública que coíba esse tipo de crime também é importante, né? No sentido de que forneça subsídios, né, de acompanhamento para que as pessoas vulneráveis e expostas a esse tipo de crime recebam respaldo, recebam apoio. E da mesma forma, né, que mostre para quem comete esse tipo de crime que isso não vai ser tolerado na nossa sociedade, né? Eu acho que já estou me alongando demais, né? Se vocês me deixarem, eu vou falar até amanhã. E haja bateria neste bichinho aqui desse celular também. Novamente, ficou com alguma dúvida, manda lá no zap, manda em algum lugar ali no e-mail, enfim, tipo no direct, que aí a gente vai respondendo, eu vou responder. Mas eu queria deixar um recado final, né, que tem um pouco a ver com o post que eu fiz ontem, né, que ele trazia ali a Clara, né, da novela O Outro Lado do Paraíso, que é uma das grandes novelas com temática de vingança, né. Para quem não sabe, existe um romance que se chama O Conde de Monte Cristo, que ele é um dos clássicos da temática de vingança da literatura universal. Ele é do Alexandre Dumas, o mesmo cara lá dos Três Mosquiteiros, do D'Artagnan dos Três Mosquiteiros. E ele falava, eu vou só pôr aqui a paradinha de carregar. Pronto. Eu contava a história do Edmond Dantès. E se você assistir O Outro Lado do Paraíso, vou pegar um resumo e depois pegar um resumo desse livro, você vai encontrar as referências, né? Então a Clara, ela tinha sido praticamente jogada no mar para morrer, internada num manicômio, né, roubada, enfim, tipo, tinham tirado tudo dela e ela consegue retornar, né, por conta de uma grande benfeitora que ela conheceu ali dentro, fica rica e sacode o pera, dá a volta por cima e chega na festa, na frente de todos os seus inimigos, que ela vai depois, um a um, né, tirar assim do tabuleiro durante o fim da novela. E ela chega lá e fala, linda e plena, vocês não sabem como é muito bom o prazer que é estar de volta. E, enfim, é uma coisa também que andou aparecendo em BBBs, né, daquele ano, do ano seguinte, nessa brincadeira aí de paredão falso, então ficou também muito, muito famoso. Aquela participante veio a ganhar o programa, né, enfim. Mas a legenda, eu acho que é mais importante do que necessariamente a brincadeira do meme, né? Porque o meme era a sua redação voltando e falando, você não sabe o prazer que é estar de volta. Porque às vezes a nossa redação, ela volta como um afago no nosso coração, mas ela pode também voltar como a vingança da preparação que ou a gente infelizmente não teve como fazer, ou que a gente não quis, né? E aí, isso você nem precisa me falar uma coisa pra você, você não precisa nem responder pra mim.
Mas a grande questão é que eu propunha um exercício ali. Eu quero deixar essa mensagem no fim dessa live. Se você chegou até aqui, pessoa guerreira, né? Fica esse presente para você. Eu propunha um exercício que era uma visualização do futuro. Então, você que está prestando Enem, obviamente você quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso, quer se tornar um profissional e quer, com isso, ganhar melhor, realizar seus sonhos profissionais, pessoais, tudo mais. Então, o que eu propunha era, enfim, tipo, vai para um lugar tranquilo, senta ou deita ou relaxa, um lugar em que você não vai ser incomodado e fecha o olho, respira, sabe, desacelera, desapega, assim, das coisas, tipo um comecinho de meditação. E aí pensa como você quer estar daqui a 5, 6, 7 anos, lá, ali na frente. Visualiza, assim, não pensa na dificuldade, pensa como vai ser se você conquistar tudo o que você quer. E a grande sacada é você pensar no seu dia médio perfeito, no seu dia normal perfeito. O que você vai fazer durante a semana? Festão, eu não tô falando de fim de semana com lanche, eu não tô falando desse tipo de coisa, supondo até que a pandemia já tenha acabado. Eu tô falando daquele dia normal, o dia que não tem nada demais. Você vai levantar, trabalhar, tomar café com a sua família, você quer ter filhos, não quer ter, você quer se casar ou não quer se casar, você vai... Que hobbies você vai cultivar? Você vai ter uma vida agitada de trabalho, porque você é um profissional renomado, requisitado. Você vai ter uma vida mais tranquila, porque você vai ter, enfim, o seu tempo dividido entre as pessoas. Como que você vai se ver nesse momento em que você tiver já terminado a sua faculdade e tiver já nesse mundo do trabalho? E a ideia é você olhar, você sentir mesmo, nossa, que legal, eu tô aqui, eu tô tomando café, o meu cachorro tá ali e ele gosta muito de mim, e ele gosta muito de pão, e ele tá latindo porque ele quer que eu dê o pão pra ele. Nossa, que legal, eu tenho um cachorro, eu tenho uma família, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu conforto, esse tipo de coisa. Quando a gente visualiza isso, primeiro que dá uma motivação bem maior. Mas tem um passo depois disso que é importante pra mim. Quando você pegar a nota do Enem, e agora você já sabe, agora já não tem mais suspense, o importante é que você pense que, independente do resultado, se você passou, legal, parabéns, curte o seu esforço. Daqui a pouco tempo você vai entrar com essa nota no SISU ou no ProUni, e eu tô torcendo para que ela seja a nota que vai te dar a sua vaga. Mas caso você não tirou a nota que você queria, ou se de repente chegar lá e a nota não for aquilo que vai te dar a sua vaga, pensa que esse objetivo que você tem ali, nesse ponto, além de você ter feito seu curso, se você não passar esse ano, não é isso que vai te deixar mais longe do seu objetivo. Porque a questão não é se você vai passar, a questão é quando. E eu acredito que isso ajuda, porque se a gente realmente quer uma coisa, a gente, beleza, não foi dessa vez, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, claro, digere, não é fácil, não é legal ter uma notícia ruim assim, e a gente também não precisa negar as coisas, então permita-se digerir, permita-se ficar triste, mas saiba que é só um momento assim de recolhimento para depois você continuar andando. Tá? Aliás, né, a gente acabou de falar de saúde mental, né? A vida tem altos e baixos, e infelizmente estar vivo é estar sujeito a isso. Mas a ideia é pensar lá na frente. Não foi dessa vez, vai ser ano que vem. A gente tem que, enfim, estamos vendo um momento de acirramento da pandemia que não tá fácil, mas a gente também pode se permitir cultivar a esperança para que um momento futuro isso melhore. Pensa também que tá tudo tão complicado, de repente as pessoas que estão passando agora vão enfrentar desafios também adicionais por conta de ser quase tudo online, muita gente não está conseguindo fazer direito suas atividades também, porque às vezes precisa de coisa presencial e não pode. Então assim, veja isso como um ponto do seu caminho. Então a questão não é se você vai passar, a questão é quando. Se você continuar, você vai atingir o que você quer. Tá bom? Esse é o meu recado final. Vou deixando um beijão pra você. Enfim, se tem qualquer dúvida, manda lá no direct, tá bom? Boa semana pra você, bons estudos
E vou trazer aqui o Lácio para me ajudar a me despedir de você. O Lácio, que é o rato de biblioteca, que é aqui o guardião da gramática, o guardião da língua portuguesa e dos seus requintes. Ele está aqui te dando um tchau, te mandando um beijo e te lembrando de que, enfim, se ele conseguiu se tornar um rato de biblioteca, um rato que já leu mais livro da minha biblioteca do que eu, né? Você vai conseguir fazer a sua faculdade, se não for agora ano que vem, e manda ver e não desanima, tá bom? Beijão, tchau, tchau. É nóis nos próximos conteúdos aí da Escrevendo Sem Medo. Fui!